Alô, meu povo! Mais um episódio do Mais Dor, por favor, começando. Zeca Ruiz no microfone, inspiradíssimo para falar sobre o sofrimento produtivo de cada dia. Marcelão... Eu tava me controlando pra não dar risadinha, eu juro. Você não se controla, irmão. Não se aguenta, essa que é a verdade. Eu não aguento essa cara, velho, juro. Essa voz, ela me deixa assim, cara, num estado de euforia, Zequinha. Entendeu? Mas muito bem, continue, vocês me perdoem, eu tô no momento... Apenas ia falar pra você assumir um pouquinho aí, dar o seu olá ao povo. Olá, meu povo, então, muito obrigado, Zequinha, muito obrigado, senhoras e senhores. E, cara, impressionante, hein? Esse negócio tá indo bem. Eu não sei se você tá percebendo o que tá acontecendo nas redes sociais. A gente tá começando a ser mencionado em outras redes sociais agora, Muito legal. Zeca. Por falar em redes sociais... Como manda a nossa gerente de marketing, aplique o call to action no início do podcast, né? Por favor, pessoal, sigam-nos, compartilhem, marquem o sininho, porque quanto mais vocês marcarem o sininho, mais o YouTube entenderá que é um conteúdo relevante para vocês e mais irá trazer esses conteúdos no seu dia a dia. E é engraçado porque eu nunca pensei que eu fosse ter que fazer isso, mas isso é o que de fato determina o quanto que vocês vão estar conseguindo consumir desse tipo de conteúdo. É, exatamente. Né? E não de, vocês sabem, né? Outras essas coisas que aparecem inúteis, nos YouTubes fúteis da vida aí. Não, nada é fútil, né, Zeca? A partir do momento que a gente tem aqui como os nossos mentores, bom e velho Gil, Del Vigor, Hugo, The Gloss, cara, nada se torna mais fútil. Vamos falar daquilo que interessa, Zequinha. Qual que é o tema para que a gente separou hoje pro pessoal aí? Cara, hoje nós separamos um tema que é um mecanismo de defesa do ser humano que pode parecer algo funcional, mas é algo extremamente viciante e problemático. E é engraçado porque este algo que Zeca vai falar, algumas pessoas tendem a conceber isso como sendo uma qualidade. Pois é, isso mesmo que eu estou querendo dizer. Então, tá é bom. viciante, né, cara? É algo que a gente acha que tá jogando a favor e, na verdade, tá jogando contra. Sabe entrevista de emprego que viram pra você e falam assim, me fala 3 pontos positivos seus. E vão citar um desse com certeza, mas também vão citar esse no ponto negativo, Exatamente. Não é? É isso. Ela é uma característica do ser humano dual. Né? Oh. E a dor de hoje, então, entrando no tema, é a dor de ser um perfeccionista, a dor do perfeccionismo. E sobre isso temos muito que falar. É um tema que a mim pessoalmente já intrigou muito, porque eu mesmo já fui perfeccionista. Né? Sério mesmo? Graças ao bom Deus eu me libertei dessa corrente, desse hábito. Ainda em alguns momentos gosto de procurar esse nível quase que perfeito naquilo que eu falo, mas eu estou muito mais aberto ao fracasso. Eu já não me desestabilizo tanto como no passado, né? E você, Marcelo, algum vínculo pessoal com o tema? Cara, eu acho que meus vínculos com o perfeccionismo estão mais relacionados às pessoas que me circundam, porque eu praticamente sou mais não perfeccionista. Não sei se vocês podem perceber, né? Os padrões que a gente adota aqui no podcast. Os momentos de inspiração dele, né? Inspiração, na verdade, as minhas referências de vida, vocês podem perceber, que são pessoas que não me levam à perfeição nesse sentido. Mas, de fato, já convivi com bastante perfeccionista. E, cara, é uma coisa realmente muito, muito complexa, porque se cria um padrão que não faz só com que você se coloque naquela posição de precisar acertar, mas você também se torna um crítico voraz, né, do erro dos outros. Perfeitamente, irmão. Isso o perfeccionismo é um pode ser algo atrelado a nós mesmos e, por consequência, né, ter esse impulso por criticar os outros, né? Exatamente. Porque é aquela coisa, o que a gente carrega dentro, a gente leva pra fora, né? Totalmente. Então, quanto mais exigentes nós somos conosco, mais exigentes nós seremos com os outros também. E aí deixa um pouquinho tóxica a atmosfera, né, das relações. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Mas então, eu imaginei, Marcelão, que a gente poderia trocar um pouquinho no início desse episódio falando sobre as causas. Ótimo, vamos lá, Zeca. Quais são as questões pra você e pra mim que geram, né, o perfeccionismo? E eu gosto muito, como a gente já falou antes, o perfeccionismo tem uma relação muito íntima com vulnerabilidade, né, cara? 100%, cara. Porque Na verdade, ele é um escudo para você não ser vulnerável, Exatamente. né?
Exatamente. Tem muito a ver com a dor da Da invulnerabilidade. dor da invulnerabilidade. Quem não assistiu já fica aqui. Faz uma conexão. E vamos link. combinar. Esse foi o nosso episódio. Até agora, senhor, explodiu esse episódio. Explodiu. Esse episódio a gente mandou muito bem, Zé Foi Cá. muito bom o resultado desse episódio. O pessoal trouxe muitos feedbacks legais. Mas agora a gente está indo para um viés mais específico, né, da vulnerabilidade, que é o perfeccionismo, da invulnerabilidade, né? E as causas que eu atribuo a isso, já que a gente está falando de vulnerabilidade, a principal delas que eu considero é a vergonha. Você me trouxe agora há pouco, antes da gente começar, que você tem uma percepção que isso tem mais a ver com o medo. Sim. E eu tenho uma percepção que isso tem mais a ver com a vergonha. Tá Por ótimo. quê? E é legal, porque eu acho que tá tudo interligado, Claro, de fato. óbvio. Mas o medo, no caso que eu coloquei, ele é um medo que vai gerar vergonha, Sim. né? O Como medo do resultado. fracasso, medo do claro. julgamento, Tudo medo da isso, crítica, medo de errar, medo tudo de isso. errar. E é isso que tem uma relação, né? E aí, o que é importante a gente falar aqui? Por que as pessoas acabam sendo perfeccionistas, né? Quando nós somos muito atribuídos, não atribuídos, mas... Cobrados. Não cobrados. Quando a gente tem essa questão da vergonha muito presente na nossa vida, isso é importante a gente dizer que tem uma diferença. Culpa e vergonha são bem diferentes, apesar da gente muitas vezes achar que quando nós sentimos vergonha, nós no fundo estamos sentindo culpa. Mas é diferente uma coisa da outra, porque a culpa, ela tá ligada a algo que eu fiz de errado. E a vergonha tem mais uma relação com eu sou errado, eu sou ruim. Já quando estamos falando de culpa eu fiz algo ruim. Então, quando a gente fala da culpa, você está jogando no comportamento e Na na ação. vergonha você olha para a própria identidade. Exatamente. E aí que entra a questão do perfeccionismo. Por quê? Da onde vem essa vergonha? Né? Normalmente, como nós já falamos algumas vezes aqui, está muito ligado à nossa infância, está muito ligado à nossa forma de educação. E eu vejo que alguns padrões estão presentes em pessoas perfeccionistas. Primeiro de todos, um nível de exigência muito grande, às vezes, dos nossos pais. Exigências irreais. E esse nível de exigência irreal faz com que a gente consiga, de alguma maneira, estabelecer esse padrão de que, através da perfeição, através do alcançar a excelência, né, e não falhar, que a gente vai receber validação e reconhecimento. Então começa aí uma possibilidade. Outra possibilidade é o fato de que nas nossas infâncias tudo é muito proporcionado através da dinâmica de recompensa e punição. Né? Então, ou seja, se você acertar, você ganha, se errar, você perde. Isso é punido. Você não tem uma relação, não te ensinam na idade de criança, na primeira infância, que errar, fracassar é a melhor oportunidade para o aprendizado. Né? E isso é muito importante você estar falando, Zeca, porque eu percebo o seguinte, né? Na necessidade de proteger o outro, a gente impede o outro de errar. Né? Sobretudo os pais com os filhos, na primeira, segunda infância ali, quando a gente começa a olhar um pouco para o que é o erro, a gente já começa a criar no modelo mental da criança que aquilo é uma coisa inaceitável, inadmissível, né? E para a gente que estuda programação neurolinguística, existe uma pressuposição básica da PNL que a gente fala o seguinte: na vida não existe erro. Né? O que a gente coleciona na vida são resultados. Então, o que de fato foi gerado em um contexto não necessariamente vai ser ruim se aplicado da mesma forma num outro contexto. Exatamente. Então, quando eu penso dessa forma, eu não posso aceitar que uma pessoa tenha errado comigo. Eu preciso entender se aquilo que ela gerou como resultado foi ou não produtivo para aquele contexto, sem excluir o comportamento, porque aquilo agregou de alguma forma a construção ou de uma relação ou da própria pessoa como ser humano, entendeu? Às vezes ela está tentando expressar algo. Claro. O resultado que ela está tendo não é o mais satisfatório, mas ela está na tentativa de querer fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu grito dentro de casa, talvez isso não seja um comportamento eficiente e o resultado possa ser negativo. Eu não estou necessariamente errando, porque se eu pegar o mesmo comportamento num show de rock e não de pagode, essas coisas, como o Gabriel dependendo do contexto, umas coisas que os caras, né, vão, eu preciso fazer daquilo para poder me comunicar, inclusive. Exatamente. Então, assim, quando eu adequo comportamentos a contextos,
eu produzo uns resultados diferentes. Exato. Enfim. O que em última camada quer dizer o seguinte, né? Não existem fracassos, só existe feedback. Então, ou seja, você aplicou um comportamento, você aplicou uma ação. Exato. O resultado que você teve daquilo foi negativo, então eu olho para isso como um estímulo negativo. O que eu fiz foi um estímulo negativo. Logo, eu tenho que mudar o estímulo do comportamento, né? Só que quando somos crianças, o negócio toma uma proporção um pouco diferente. Porque, primeiro, nosso cérebro ainda não está bem desenvolvido. Ainda não temos maturidade cognitiva, maturidade neural para entender que aquele fracasso e aquela punição efetivamente estão relacionadas a uma forma de feedback. Então a gente começa a associar todo tipo de fracasso à punição, antes mesmo da gente partir para a ação. Não posso errar, porque se eu errar, serei punido. E aí começa outra coisa que tem relação com o perfeccionismo para mim, que é a mentalidade do ou tudo ou nada. Como assim? Explica. É basicamente, cara, ou eu sou perfeito ou eu não sirvo pra nada. Então. E aí vem uma invalidação gigantesca de qualquer tipo de comportamento que você tenha. E outra, né? A régua nunca vai estar no outro. Exato. A régua está dentro de você. Então, por mais que o outro esteja satisfeito com aquilo que você fez, com aquilo que você entregou, quando você é um perfeccionista, você vai olhar para o teu comportamento e você vai julgar se aquilo tá bom ou ruim. E a tendência é de que nunca esteja bom o suficiente. Exato. E quando está bom, se em alguma condição você alcançar esse estado de positivo, você não consegue celebrar. Você não consegue se sentir satisfeito. Porque poderia estar melhor, né? Porque você sempre vai estar exigindo mais de você mesmo. Você fica até meio constrangido. Pessoas perfeccionistas não sabem receber elogio. Você pode reparar, cara. Aquela pessoa que é muito autoexigente, aquela pessoa que se cobra muito, no momento que você dá um elogio, é como se você quebrasse a estrutura de autocobrança dela e colocasse ela numa posição de se eu receber esse elogio, eu vou ficar vulnerável e eu vou errar lá na frente. É impressionante. Ou seja, ela... E, cara, você sabe que eu me relacionei uma vez com uma pessoa que ela tinha esse padrão perfeccionista e, de fato, é isso que você falou, né? Eu sou um cara que costuma elogiar demais. Eu tenho esse modelo de comunicação. E em um determinado momento, eu percebia que todas as vezes que eu elogiava, não vinha uma resposta significativa do elogio. Então, por exemplo, eu falava, você tá bonita. Exatamente, cara. Era só... Malandro, fala que eu tô bonito pra você ver se eu... Você tá louco, você não tá entendendo. Alguém fala que eu tô bonito, meu irmão? Faz um tempo que eu não escuto muito isso na rua e tal, mas as coisas estão mudando, Zequinha. E aí, o ponto é o seguinte, cara. Você falava pra pessoa um elogio, nossa, como você tá bonita. E mudava o assunto. Você falava, nossa, adorei isso que você fez. E mudava o assunto. E, cara, não se apropriava do elogio. E esse é um problema, porque quando você não faz isso, cara, você tem que ter um nível interno de autoconfiança absurdo, né? Que vai para um limite ali de você desenvolver uma espécie de narcisismo. Porque para você continuar sendo quem você é e aceitando seus erros, digamos assim, né? Dentro do seu único julgamento, você tem que desenvolver uma patologia ali para não ter referências externas, para começar a olhar só para o que você acha de você. Você fica se iludindo, né? De que você não pode... Se iludindo. Você não pode cometer erros, você não comete erros, logo a pessoa que está do seu lado que é uma paranoica, uma... Exatamente. Né? E mais do que isso, né, cara? Se eu não cometo erros, se eu só acerto, ou se eu só tenho que acertar, então, porque aí a gente tem dois tipos de análise, né? Eu tenho o perfeccionista que vai agir, vai gerar um resultado, vai olhar para esse resultado e vai falar isso não é bom o suficiente, vai se culpar por isso, né? Vai se vitimizar de repente por não conseguir chegar no resultado que gostaria, e aí ele vai falar tudo comigo, nossa senhora, eu não dou certo. E aí entra o ressentimento, então são pessoas extremamente ressentidas por não conseguirem gerar o resultado que elas gostariam de gerar. Nunca estão satisfeitas. Não estão satisfeitas. Ou eu vou para um outro lado, que daí vai bater no ego, que é o seguinte, eu gerei o resultado e aquilo tá bom. Só que, cara, será que tá bom mesmo? Tipo, será que o que você tá fazendo realmente tá bom ou tá bom para você dentro do que você setou como sendo algo perfeito? Tem mais, né? Vamos supor que ficou bom. 98% das pessoas validaram aquilo.
te deram elogios, te reforçaram que você fazia aquilo bem feito e não sei o quê. 2% não. Você vai se martirizar por esses 2%. Sempre. Porque não importa o que você faz bem feito. Importa evitar o mal feito. Esse é o movimento do perfeccionista. E agora você está colocando esse ponto, eu tenho uma questão para todos vocês, para todo mundo aqui. O que é fazer bem feito? O que é o bem feito? É uma referência muito relativa. Acabou. Não existe absoluta isso. Não tem, né? Então, assim, não existe o que é bem feito. Existe o que é para ser feito. Existe o bom o suficiente. Perfeito. E você falou, cara, a palavra que para mim define e o que salva, digamos assim, um comportamento de um perfeccionista. É ele entender que não é o como você disse, o 8 ou 80. É ele entender que no meio termo existe o bom o suficiente, né? Cara, tem um estudo que foi feito sobre isso, muito interessante, inclusive, ligado ao marketing. Não sei se você sabe desse estudo. Eu acho que, eu não lembro das empresas quais foram, enfim, mas 2 empresas que fabricavam absorventes de feminino, né? A primeira ficou desenvolvendo esse absorvente e o pessoal do marketing ali, o pessoal do branding, tinha uma cultura extremamente perfeccionista, ou seja, só queriam colocar no mercado o produto acabado no nível mais absoluto e perfeito que estaria. Então eles começaram a tentar desenvolver o melhor absorvente do mundo naquele ano, né? E todas as vezes que eles chegavam no resultado, eles acreditavam que dava para ficar muito melhor. A concorrente pegou e lançou o absorvente daquele ano. E o que aconteceu depois de um tempo? Enquanto eles ainda estavam tentando desenvolver o perfeito, a concorrente ia ganhando mercado. Ia consolidando a marca no mercado, do jeito que estava. E todos os anos ela lançava um add-on, ou seja, algo que iria adicionar, iria agregar aquele produto. Depois de 5 anos, aquela que ia lançar o produto da perfeição, lançou o produto. A concorrente já tinha 5 anos de mercado, já estava colocada no mercado, e 5 anos depois, o nível de perfeição era exatamente o mesmo, porque ela desenvolveu-se ao longo do tempo. Aí tem um processo que eu acho muito interessante sobre o que você está dizendo, que é uma lei comportamental, que é a lei da intenção decrescente. Quanto mais tempo a gente espera para fazer algo, porque a gente não se sente pronto, porque a gente tem medo de que aquilo gere um resultado negativo, qualquer coisa do tipo, quanto mais tempo a gente demora para a gente começar algo, porque a gente se considera imperfeito e não pronto, menor a chance da gente conseguir começar esse algo e ter sucesso com esse algo. Então isso é muito pertinente com relação ao perfeccionismo, porque a gente fica nesse processo de não estou pronto, não é a hora, preciso me preparar melhor. A gente vive a vida inteira, cara. A gente baseia toda a nossa vida nesse princípio da vergonha, nesse princípio da incapacidade, nesse princípio do medo do julgamento, do medo do fracasso. É complicadíssimo isso, cara. E aí eu vejo também, estudando outras frentes aí para tentar entender um pouco mais do perfeccionismo, né? Quando eu estava te falando a parte do medo, vai muito de encontro com o que você falou. Para quem conhece a teoria do Eneagrama, o perfeccionista ele está alocado no tipo 1 ali do Eneagrama, né? E o tipo 1 do Eneagrama tem como medo essencial o medo de errar, o medo de falhar, que gera nele a necessidade de acertar sempre, né? Que traz para ele, então, um comportamento de uma pessoa crítica, uma pessoa julgadora, né? Uma pessoa que aponta muitos erros dos outros, certo? E não olha muito para si, né? Esse é o problema, né? Só vai olhar para si no erro, só vai olhar para si mesma quando de fato o resultado apareceu e o resultado não gerou aquilo que ele gostaria como resultado. E isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque te impede o autoconhecimento. Te impede de conseguir absorver o aprendizado, né? E da onde você acha, Zeca, e aí pensando um pouco mais assim, cara, né? Como isso está muito ligado aos padrões de infância, ou seja, a gente tem muito disso desde quando a gente nasce, com o criticismo dos pais. Então, já é importante todo mundo aí que é pai começar a entender um pouco qual modelo de comunicação utilizar com os filhos e como também conseguir, como é que eu posso dizer, acolher, né? Porque acho que tem muito do acolhimento no erro,
né? E não da crítica no erro. Eu acho que quando a gente consegue acolher um ser humano num resultado, não vamos mais falar erro, tá? Vamos tentar não falar mais o erro, porque é o que a gente está tentando provar aqui, justamente que o erro não existe. Mas quando a gente consegue acolher o ser humano num resultado que não foi eficiente, né? A capacidade neural de absorção ela é muito maior. A pessoa ela se abre para querer aprender um novo comportamento. E a gente tem uma concepção bem diferente dessa, né? Parece que a gente tem que punir para a pessoa se sentir, como eu vou dizer, preparada ou marcada para não cometer aquele erro de novo. É tipo Pavlov, né? Aquele negócio que você dá choque no cachorro pro cachorro aprender. Não Sim. precisa ser desse Não jeito. precisa, pelo contrário. Se você reforça onde a pessoa acerta, a gente já sabe que tem muito mais efeitos positivos. Muito bom. Inclusive teve um técnico, eu não me engano se foi ele fez até um TED Talks falando sobre... Ele pegou a seleção da Noruega, se eu não me engano, e tentou focar exclusivamente nesse modelo de capacitação dos jogadores dele. Ao invés de ele observar o jogo e ficar falando, tá vendo, você tá errando aqui, tá vendo, você tem que se posicionar melhor aqui, tá vendo, você tem que pegar a bola desse jeito, ele começou a falar assim, não, isso aqui, ó, essa forma que você cabeceou, esse posicionamento que você fez, repete mais disso. Cara, o nível... Eles pela primeira vez na história se classificaram para a Copa... Como chama lá, da Europa? Aqui tem a Copa América. Eurocopa. Pela primeira vez na história... Falou o cara que manja pra cacete de futebol, Pior que né? ele soube responder essa. Agora eu fiquei impressionado. É o FIFA. É o FIFA. O FIFA permite essas coisas. E aí, então, ou seja, quando você acaba... E isso é uma coisa que vale para nós, né? Para os nossos filhos, para nós mesmos. Porque tem esse lado nosso, cara, de sempre querer o extraordinário, né? Ah, porque a grandeza. Ah, porque o extraordinário. Acho que o mundo, ele meio que criou esses padrões. Esses padrões, né? Então, assim, um meia boca não serve. A mídia, ela é cruel nesse sentido, né, cara? Porra. Ela pega os extraordinários, não mostra o processo que essa pessoa demorou para chegar lá. Exato. Mostra só aquilo e trata disso como se fosse possível para todos, né? Do tipo assim, esse é o lugar que você quer chegar. Você sabe que eu ouvi uma frase muito boa de de um presidente de banco, cara. Uma vez, um cara muito, muito importante. Aí ele falou o seguinte para mim, cara, o ser humano ama falar de sucesso, mas odeia falar de gente bem-sucedida. Exatamente isso. Porque assim, quando o cara chega lá, tipo, puta, esse robô, puta, esse não sei o que lá, lógico. esse não sei o que lá. Né? É a única forma que você tem de, no contraste em relação a você mesmo, uma vez que você não vê a dor que a pessoa, né, precisou passar para chegar lá, você só vê o sucesso. Você só vê, tipo assim, é aquilo que a gente fala, né? O iceberg. Você só vê a pontinha do iceberg. Você não vê tudo que essa pessoa passou para chegar naquele lugar. E pode ter certeza, cara, que ela fracassou horrores. No Empretec, que é um curso do Sebrae, eles falam, todo empreendedor de sucesso quebra, em média, 3 vezes. Não é uma regra. Tem cara que dá certo de primeira, mas não quer dizer que não sofre. Mas nunca. O ponto é, se a maioria quebra no mínimo 3 vezes... Porque eu tô tentando fazer perfeito de primeira. Exatamente. Entende? Porque quantas vezes eu vou precisar errar até que eu alcance uma oportunidade de fazer algo que os outros vão considerar sucesso espontâneo. E é impressionante, mas assim, olha que legal, vamos tentar jogar aqui pro mundo real, né? Isso que você falou do erro. Por exemplo, você sente que o que faz com que algumas pessoas arrisquem mais do que as outras, e por consequência, quanto mais você arrisca, mais oportunidade você abre, mais possibilidade de sucesso você vai ter, certo? Se você é uma pessoa perfeccionista, você vai correr menos risco, porque você vai ficar muito preso na tua necessidade de fazer o certo, de fazer aquilo que não vai gerar um resultado negativo. Você vai tentar se proteger e vai acabar deixando de ser visto. Você sente que esse impulso do risco ele está associado também à questão da vergonha, ou seja, pessoas que têm menos, que sentem menos vergonha do julgamento social ou do próprio erro e tudo mais, elas tendem a arriscar mais do que, por exemplo, o perfeccionista que se fizer vai ser julgado por alguma coisa mal feita. O fato é o seguinte,
além dessas coisas que a gente falou, também tem o elemento trauma na vida das pessoas. Se a gente tinha pais que eram tóxicos, se a gente teve abandono, teve abuso na nossa infância, a gente sempre vai querer se proteger daquela dor. E o fracasso é uma forma de receber a mesma dor que a gente recebeu no passado, nesses momentos. Olha que louco isso, cara. Eu não tinha pensado assim. O fracasso, a crítica e o julgamento dói. Que volta... O passado, volta o que a gente sentiu no passado. Então, todo perfeccionista ele está em movimento de proteção. Ele está se protegendo, tentando controlar o resultado, né? Basicamente é isso. É uma vozinha que está dizendo para ele assim, não fale, não erre, seja perfeito que você vai ficar bem, né? Só que a pessoa acaba não sendo vista, porque ela acaba não se jogando no mundo. Agora, por outro lado, a pessoa que tem muita autoconfiança, o que é autoconfiança para mim? A autoconfiança é a nossa capacidade de lidar com aquilo que a gente não é capaz de prever. Eu tenho um sentimento em mim que, independente do que aconteça, eu dou conta. Eu dou um jeito. Eu entendo o que eu tenho que fazer a partir do que me acontecer. Eu procuro alternativas, eu converso com alguém, eu procuro um livro, eu vejo um vídeo na internet, qualquer coisa do tipo, e eu vou encontrar uma solução. Mesmo que não seja a solução perfeita, eu vou resolver aquele processo. Antes mesmo disso acontecer, de eu saber o que é isso, eu já tenho um sentimento de que se algo que eu não conheço se manifestar no meu caminho, eu vou encontrar uma solução. Isso é autoconfiança para mim. Então, ou seja, o risco tem uma relação íntima com isso. Por isso algumas pessoas têm apetite pelo risco. Porque elas sabem que quando elas se depararem com aquela situação, elas vão encontrar nelas uma capacidade de lidar com aquilo que vai deixá-las ainda maiores perante o risco. E agora é interessante você falar isso, porque vale uma reflexão para todo mundo aí também, né? Quantas vezes a gente não deu conta de tudo que a gente fez na vida? Velho, tem uma pesquisa que diz 85% das coisas que a gente se preocupa que vão acontecer nunca acontecem. Vão acontecer. E os outros 15%, 14,98% a gente dá conta. É isso. É 0,2% que a gente não que dá. talvez esteja associado ao perder a vida e tchau, acabou. Exato, morreu, acabou. Morreu, acabou. Você não tem solução para isso. Cara, é impressionante, mas cada vez mais, cara, e acho que todo esse nosso processo aqui, as dores, tudo que a gente fala, né, Zeca? As minhas dores pessoais, as suas dores pessoais. Cara, a gente olha para trás aí desde quando a gente começou a fazer o projeto, enfim, voltou a nossa relação. Quantas coisas também já não aconteceram nesse meio do caminho, né? Independentemente das dores que conectaram a gente. E a gente tá aí, velho. Tá aqui, a gente tá aí. Firme e não forte. significa que a gente tá acertando. Não significa também que a gente tá errando, a gente tá fazendo. Eu acho que talvez esse seja um bom mindset para um perfeccionista. Cara, não se preocupa com o resultado. Se preocupa com o processo. Se preocupa em olhar para o processo, né? Por que para o processo? Porque o resultado ele não depende de você, né? O processo você consegue controlar. Você, inclusive, que é um perfeccionista, consegue controlar um comportamento produtivo dentro de um processo. Então você consegue sim ser perfeito na execução, não no resultado. Sim, é aquela coisa, né, cara? Foque na jornada e não no destino. Exatamente. De um jeito mais bonito, mais não importa onde você vai chegar. Importa o que você vai aprender no caminho, tudo que você vai conhecer de novo no caminho, todas as possibilidades que vão ser agregadas à sua, né, história de vida. Porque também tem o perfeccionista, como foca muito no resultado, ele não aproveita justamente... É o ponto da satisfação, né? O momento de aprendizagem. Que é o processo. Que é o que determina, em último nível, a capacidade de autoconfiança. Você saber que você é capaz de aprender algo antes disso acontecer, aprender como resolver algo antes desse algo acontecer, te gera uma sensação plena de satisfação com você mesmo, com as suas competências, com os seus recursos. Então você lidou com uma situação nova, por exemplo, não sei, uma perda de emprego. Num primeiro momento você fica em pânico. Mas logo depois você consegue achar um emprego melhor ainda do que aquele que você estava. Naquele momento você vai se sentir extremamente competente. E você vai falar, não sei porque eu tive medo disso. Da próxima vez vou ter menos medo. Isso, inclusive, é uma das formas da gente administrar o nosso perfeccionismo. Né? A terapia cognitivo-comportamental, eles acreditam nisso. Que a melhor forma da gente solucionar medos crônicos, no caso, medo do julgamento, medo do fracasso, medo da crítica e tudo isso, é a gente se expondo a esse medo em doses menores.
Então a gente vai se expor, Vai testando. até que gradativamente a gente perceba que aquilo é seguro e não é uma ameaça. No momento que você entendeu que aquilo não é uma ameaça, pronto, você Acabou. ressignificou, você dessensibilizou aquele seu medo e agora você está muito mais resistente ao fracasso. Então você vai ter que fazer baby steps, né, passinhos de bebê, até você ser capaz de aceitar o fracasso plenamente na sua vida. E eu acho que vale essa reflexão a todos vocês, né? Que vocês se permitam errar mais, né? Ou melhor, que vocês permitam produzir mais resultados inesperados. Né? Porque quando a gente faz isso, a gente quebra padrão comportamental também. A gente começa a se comportar de outras formas que a gente nunca se comportou antes. Sim. Porque o perfeccionista ele também tem isso. E aí vocês vão me desculpar, eu preciso falar. Se tornam extremamente previsíveis, né? Totalmente. Extremamente previsíveis. São pessoas previsíveis. Ou seja, você já sabe exatamente. Pega um perfeccionista que está organizando uma viagem. Você sabe exatamente o que esse cara vai fazer, como ele vai falar, que horas ele vai acordar, aonde ele vai te esperar no hall do hotel, o que ele vai falar que é para o que você tem que fazer e para onde você tem que ir, como você tem que fazer. Não é uma pessoa aventureira, né? Não, aí você pega um cara como eu, malandro, que não faço ideia de absolutamente nada do que tô fazendo. Eu chego lá, o cara tá lá com o roteiro, olha pro cara e fala, meu irmão, desculpa. Cadê a espontaneidade, meu irmão? Não tem como. E aí vem um outro ponto, mais um ponto importante. A gente falou ali, por exemplo, que líderes, por exemplo, perfeccionista, né? A liderança, ele é a capacidade de influenciar pessoas, como a gente já falou. Se você pega que a influência nasce da confiança, a confiança nasce da empatia, e no episódio da empatia a gente falou que um dos fatores para a gente conseguir gerar empatia é a espontaneidade, o que acontece? O perfeccionista perde esse fator, porque ele não é uma pessoa espontânea. E quando ele não se torna uma pessoa espontânea, ele fica preso no resultado, ele não conecta com os outros. Fica uma pessoa fria. Ele não vai conseguir influenciar. Atrelada a indicadores. Esquece o ser humano na frente dele. Né, e não vai influenciar, não vai engajar. Ele não vai engajar. Então, assim, o perfeccionismo no mundo corporativo gera esse tipo de prejuízo. É extremamente tóxico, por sinal, leva muito burnout. Completamente, porque você estressa o outro pro nível de perfeição que você gostaria que ele tivesse. E você também. E você mais ainda, né? E você mais ainda, porque daí você fica na cabeça que você não faz nada certo. E aí vai para um outro lado, que é o lado de relacionamento, né? Acaba com a relação. Por quê? Porque da mesma forma, relacionamentos têm como base a confiança. E se você é uma pessoa não espontânea numa relação, o que vai acontecer? E tem um outro fator também, né, cara? A gente tem que considerar que a gente está vivendo numa era que é uma era um pouco, né, pesada nesse sentido. Hoje, com o Instagram, redes sociais e tal, é muito fácil a gente confundir as narrativas externas de uma vida sem dores com algo diferente do que nós sentimos internamente. Porque a gente conhece muito bem, de forma muito íntima, as nossas dores. E vendo o que a gente sente por dentro, contrastando com o que nós estamos vendo aí fora, que são narrativas pain-free, né? Tipo, sem dor, você vai ficar efetivamente muito mais em autocobrança, em autoexigência, né? Então, ou seja, a gente precisa tomar esse cuidado. É muito bom isso, né, cara? Porque pega a gente mesmo, né? Assim, cara, acho que quais são os melhores feedbacks que a gente está recebendo? Cara, que bom que vocês estão falando sobre isso. Que bom que vocês estão humanizando a dor. Que bom que vocês mostram que vocês erram ao vivo ali no podcast para todo mundo ver, etc. As pessoas estão muito carentes disso, né? cara. Não, cara, não são só as pessoas, o mundo, né? O mundo, cara. Porque você pega, por exemplo, vê a blogueira que tá em Mykonos e Ibiza maravilhosa, imperfeita. E quem olha para aquilo e é perfeccionista, fala, pô, mas peraí, eu que faço tudo certo, eu que busco fazer tudo certo na minha vida, por que não consigo chegar nesse nível? E aí a gente começa a rejeitar a nossa mediocridade, o nosso traço ordinário. A gente fica tão obcecado pelo extraordinário que está apresentado no mundo que a gente esquece. Perfeição. E aí tem muitos desdobramentos negativos. Primeiro que a gente deixa de aproveitar o que é ordinário na nossa vida. E eu vou te falar. Por exemplo, no meu caso, se eu tivesse obcecado pelo extraordinário, por que eu fico então sentindo coisas
falta das menores coisas, das coisas mais ordinárias em relação à minha filha. Irmão, olha que louco. É isso, cara. Os mais produtivos momentos das nossas vidas são os momentos ordinários. Fala em exemplo isso para eles entenderem. Por exemplo, se eu ficar obcecado pelo extraordinário... O que seria o extraordinário no caso dela, por no exemplo, caso Zeca? de uma criança, é você exigir que essa criança te gere momentos de satisfação plena. Que seu filho seja foda, o melhor da foda, escola. que dorme a noite inteira. Porque isso é raro de acontecer. Mas um filho que dorme a noite inteira pra você falar, o meu filho é um anjo. Ou um filho que começa a andar com 6 meses de idade. Aí você fica exigindo isso do seu filho, provocando isso nele, querendo que isso seja como quase que um padrão, troféu. né? Exatamente. Exato. E você deixa de curtir aquelas pequenas coisinhas, uma pequena risadinha, o sorriso que ela dava de manhã quando a gente ia buscar ela no quarto, porque ela dormia no bercinho dela, a gente acordava de manhã 6 da manhã, e quando a gente abria a porta, ela já estava sentadinha no berço e dava aquele sorrisinho do tipo, vocês chegaram. Cara, como a gente sente falta dessas coisas minúsculas. Zeca, posso falar uma coisa, velho? É muito foda isso que você tá falando, irmão, porque olha que louco, né? Eu e 99%, 100%, não vou nem pôr 99,9%, 100% das pessoas, irmão, antes de olhar o sorrisinho no quarto e tudo mais, fala, porra, dormimos bem. Ou, não dormimos bem. Ou, a noite foi um inferno. A noite não foi boa. E é isso que você tá falando. Perdem a conexão com aquilo que de fato, cara, exatamente, vai virar a memória cognitiva. Porque pega o teu caso, por exemplo, os momentos que você lembra dela são esses momentos. Os mais ordinários são possíveis. Os mais ordinários possíveis, cara. Né? É o que a gente sente falta no final. Você entendeu que foda, A gente cara? não sente falta do extraordinário, cara. O extraordinário acontece, a gente se sente muito bem, mas o que a gente começa a fazer? A partir do momento que a gente viveu algo extraordinário, a gente já quer outro algo extraordinário. Porque chegou e aquilo já virou uma referência, resultado. já virou um resultado, já alcancei, cara. bati onde eu queria, comprei a casa que eu queria, fiz a minha viagem para onde eu queria, tá tudo lindo, maravilhoso, postei no Instagram, pronto, acabou. Agora já começa a prever outro extraordinário. Então, esse aqui que acabou de acontecer, já não tem mais valor. Já foi. Já não tem mais valor. Eu já extraí tudo que eu podia dele. A pessoa não vai sustentar mais isso na vida. Ela não vai levar mais isso pra vida dela. Só né? serviu para aquele momento. Eu queria desafiar todo mundo a pensar nisso, Zeca. Entendeu? Acho que é importante todos vocês tentarem lembrar das memórias que vocês têm com pessoas, trabalho, relacionamentos, filho, amigo, cachorro que seja, né? Você lembra quando o teu cachorro, por exemplo, conseguiu fazer o salto ornamental e caiu na piscina? Ou você vai lembrar, por exemplo, de um dia que você estava triste e ele simplesmente deitou a cabeça no teu pé? É forte, mas é isso que conecta, né, cara? Cara, só de você falar isso, já meu corpo todo já se sente tocado, Mas sabe? é uma coisa louca, porque ninguém para pra pensar, Zeca, e a gente fica buscando o extraordinário o tempo inteiro, o perfeccionismo o tempo inteiro, porque todo mundo tem um pouco disso também. Sim. É importante dizer, né? Quando eu falo que eu sou um cara nada perfeccionista, eu não sou perfeccionista nos padrões, né? Nos padrões do que seria um cara perfeccionista, mas é evidente que todo mundo quer o melhor. E o melhor é o quê, cara? O que é o melhor, cara? É comparado é o melhor ao pra quê? Quem, e né? comparado ao quê? Porque, cara, o que é melhor pra você pode não ser melhor pra mim e por aí vai. E por aí vai. Né? E o que é comum a todo mundo é o ordinário. Eu até lembrei agora, estava olhando aqui nas minhas anotações, sobre como existe uma pesquisa. Olha que pesquisa, cara, que mostra como a humanidade está absurdamente... Né, vem bomba, hein? Vem bomba. Quando ele faz essa carinha... Embriagada eu com o princípio de grandeza. Eu amo essa carinha, velho. Olha, gente, essa pesquisa ela é assim uma expressão das sombras da humanidade. O nome dele é Bob Goldman. Ele pegou atletas de elite. Olha o nível de perfeccionismo dessa galera, velho. Pegou atletas de elite e fez uma pergunta. Se eu te desse uma droga, né, uma pílula, que se você tomasse, você garantiria a medalha de ouro na sua atividade esportiva nas Olimpíadas, mas 5 anos depois morresse, você aceitaria essa droga? Mais de 50% dos atletas diriam que aceitariam. Pensa no como isso é assustador. Não, mas você entende aonde mais me assusta? Posso falar? Pode Onde falar. mais me assusta, Zeca? Se o cara fala aceitaria, ele não é um bom atleta. E eu vou te falar por quê. Ele simplesmente esquece que a vida dele não é ganhar competição. A vida dele é competir.
Exatamente, cara. Mas é porque ele tem um traço perfeccionista. Puta merda, Porque ele quer e precisa chegar no topo para sentir que tem valor. E uma coisa que a gente esquece, e eu falo muito isso para os meus clientes, principalmente aqueles que sofrem de dependência emocional, porque no caso da dependência emocional, ou extrema competição e tudo mais, tem uma distância do valor pessoal, ou seja, eu não me sinto como uma pessoa de valor. Eu não sou uma pessoa que se autovaloriza. Logo, eu preciso, né, de outras pessoas me valorizando, eu preciso de conquistas materiais, eu preciso de realizações, e aí está um atleta desse nível, extremamente competitivo, focado na medalha de ouro, porque ele atribui o valor dele a uma conquista. Ele quer registrar o nome dele na história, como a pessoa que ganhou tal ano das Olimpíadas o ouro, mesmo que isso custe a vida dele. E aí você pensa, cara, será que as coisas estão em bom caminho quando 50% dos atletas dizem isso? E o cara, ele ficou tão horrorizado, esse pesquisador, que ele falou, não é possível, eu vou esperar e vou fazer de novo. E ele repetiu em momentos diferentes, com atletas diferentes, e o resultado se repetiu. Mesma coisa. É muito absurdo, porque aí tem a falácia do Nirvana, a gente já tá indo pro final, mas que tem a ver com isso, né? Que também tem a ver com uma frase do Voltaire, se eu não me engano. Deixa eu ver, tá aqui. O perfeito é o inimigo do bom. Quanto mais focado no perfeito, mais distante de uma solução prática para o momento a gente fica. Então, efetivamente, é isso que a gente quer. A gente quer aceitar, como perfeccionistas, né? A gente quer aceitar que feito é melhor do que perfeito, né? E a falácia do Nirvana é isso. É quando eu, por exemplo, considero que porque eu poderia jogar FIFA com você e ganhar todos os jogos, eu não jogo porque eu não vou ganhar. Entende? Então, ou seja, eu poderia me divertir com você, você é melhor do que eu no FIFA, eu não sou, e eu sou pior. Eu vou começar a treinar que nem um maluco. E aí você me chama pra jogar, eu falo, não vou jogar ainda porque eu não sou perfeito nisso. E só quando eu for perfeito eu vou jogar com você. Isso tá muito ligado àquele comportamento de pessoas, por exemplo, que não entram pra perder, que não entram pra não fazer certo, que não entram, só fazem aquilo que elas sabem que elas vão ter sucesso. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, se não for pra fazer bem feito, eu não faço. Eu prefiro nem fazer. Essa é a frase do perfeccionista, né? Ou eu desisto, ou eu faço pra ganhar. Não existe meio termo, não existe zona cinza. É branco ou preto. É o tudo ou nada, entende? Só que a graça tá na zona cinza, meu irmão. É a parte agradável da vida. É o comportamento, cara. É o fazer. Exato. Não é o resultado, é o fazer. Eu não vou na academia porque eu sou gordo. Tipo assim, eu só posso ir na academia quando eu for forte. Mas como eu chego lá, se não for indo... Por exemplo, eu preciso fazer o exercício da melhor forma possível, com o melhor rendimento. Não vou conseguir fazer isso agora, então nem vou. Logo eu fico onde eu tô, sem alcançar... E não me divirto, né? Exato. Cara, eu tenho um caso real pra falar pra você, porque isso acontece na minha vida. Eu tenho muitos amigos de vida que tocam instrumento também. E os caras são aqueles fritadores da guitarra. Então imagina, André sabe bem o que é um fritador, os caras que ficam fritando o tempo inteiro, tentando pegar pentatônia, pegando os modos gregos e tirar tudo do perfeito. Aí eu devia ter uns, 20, 19 anos. Até mandar um beijo pros meus ex-colegas de banda, Glauber, Conrado, Ale, Gus, todos esses Cacadu, todos vocês. Velhão, pra você ter uma ideia, um belo dia eu tava mamado no show, o Gus pode contar isso depois. Peguei e falei, estavam tocando Knockin' on Heaven's Door, do Guns N' Roses. Que são 3 acordes que uma criança com 15 anos de idade, 12 anos de idade, né, começa a tocar e gosta de tocar, porque, você já se sente o Slash tocando Knockin' on Heaven's Door, entendeu? Aí eu peguei o violão do cara, do Gus, e comecei a tocar. Tudo errado, porque, mano, era sol, eu fazia ré, sustenido em bemol ainda, tipo uns negócios que eu nem sei nome de nota. E um belo dia eu pegava os caras que fritavam
assistindo o meu show. Eu tava tocando no palco e os caras estavam lá embaixo, tipo, fazendo aulinha, entendeu? Quando eu só sabia tocar 4 acordes, velho. Então, assim, é uma coisa louca, porque, de fato, depois que eu fui tocar numa banda, e demorou, os caras vão falar, porra, você não aprendeu até hoje, mas depois que eu fui tocar, depois que eu experimentei o resultado que muitos perfeccionistas buscaram pra vida deles, cara, né? E não arriscaram subir no palco e tocar, e tocariam muito melhor do que eu, depois de ter experimentado o resultado e ter percebido que eu precisaria que eu precisaria aperfeiçoar a minha técnica, foi que eu fui fazer a aula. Não antes de chegar no nível absurdo pra daí me arriscar. Sim, velho, é isso. Na tentativa do perfeccionista de se proteger, ele nunca será visto. Cara. É isso, cara. E aí, quando você é visto, você começa a se exigir um pouco mais, porque tem diferenças entre a busca pela excelência e a busca pela perfeição. Você sabe que é louco isso? Não sei se já aconteceu com você, tá? Quando a gente está trabalhando carreira, né? Ou seja, quando as pessoas vêm pra gente para uma mudança de carreira, um dos medos que elas têm, né, que tá um pouco ligado a essa parte do perfeccionista, eu não sei fazer nada além do que o que eu já faço. Curioso, né, cara? Então, assim, subvaloriza o que já faz, exato. supervalorizando o que não faz, né? É muito louco, né, cara? Eu não sei fazer nada além do que eu já faço. Então, peraí, eu não tô entendendo. Você tá me procurando pra mudar de carreira. Ou seja, você não tá fazendo bem feito o que você tá fazendo, porque senão você iria falar, puta, eu faço bem feito o que eu faço, não quero mudar de carreira. Aí quando eu te faço a pergunta, bom, o que mais você faria? Não sei, porque eu não faria mais nada bem como eu faço hoje. Eu só sei fazer isso da minha vida. Não, mas quantas vezes você fez alguma coisa diferente da tua vida? Só pra eu entender. Né? Você pega eu, cara. Qual foi tua formação de... Eu sou advogado, irmão. Eu sou advogado. Designer. Os caras, vocês estão achando muito louco o que a gente tá falando aqui. Você fala, esses caras nasceram psicólogos, nasceram terapeutas. Imagina, cara, né? Em um momento você teve a tua primeira sessão também, não teve? Eu não lembro quem foi o meu primeiro cliente. Eu lembro dos primeiros clientes da nova geração, mas tem aquela geração que eu queria voltar no tempo e devolver o dinheiro pro cara, velho. Que eu falei, eu devo ter feito tanta cagada. Graças a Deus os caras estão vivos, entendeu? Mas se a gente não arrisca, se a gente não vai pra esse limite e faz errado... Você teve essa sensação na tua primeira sessão também? Do tipo, o que eu tô fazendo aqui, cara? A gente aqui mesmo eu, na verdade, aqui, cara, fazendo esse negócio. Pra não comprometer a galera, eu falei, as primeiras sessões eu vou fazer de graça, só pro meu aprendizado. Eu ainda cobrava, viu, velho? Eu preciso te ensinar a cobrar melhor, cara. Porque é isso, a gente, cara, precisa errar. Precisa se expor ao erro, cara. O perfeccionista tem como medo fundamental o medo de errar. É o que a gente fala aqui, gente, no nosso podcast. A ideia é que a gente vá, como o Zeca colocou no último episódio aí, que foi último não, porque a gente tá gravando... Penúltimo, qual? Sei lá, em algum... No da 7, mudança ou da set, traição? Lá atrás, no olhar pra dentro, né? O Zeca coloca isso e fala... esse que foi lançado essa semana. A gente tá gravando, galera. A gente tá gravando, então só pra vocês entenderem. A gente tá... na verdade, vocês vão ver isso aqui daqui a 12 meses. Então, menos umas 12 semanas. Mas assim, é bizarro. Porque o Zeca, em algum momento nos episódios, falou, cara, é o salto de fé. Né? É o cair pra dentro do problema, é o ir no medo, em direção ao medo, é o búfalo, velho. Vamos voltar pro búfalo. O búfalo que vai em direção à tempestade. É o búfalo na tempestade, cara, né? Então vamos em direção a esse medo, perfeccionistas, de errar para conseguir entender quais são os padrões que vocês têm que começar a adotar na vida de vocês para, primeiro, não terem mais esse medo, né? E segundo, mudarem esse comportamento e conseguirem aproveitar cada vez mais o ordinário. O processo. É assim, né, cara? Existe uma ambição por grandeza em vocês. Nessas pessoas que têm medo do fracasso, existe uma ambição por grandeza. O problema é que ela está entrelaçada com um sentimento visceral, velho, de inaptidão. Então, ou seja, se essas pessoas não reconhecerem a função legítima e necessária do fracasso, elas nunca vão ser capazes de alcançar a grandeza delas. Então desconecta um pouco da grandeza, aceita o ordinário em você, né? Usufrua do ordinário. Consiga que esses dois padrões coexistam, ser extraordinário e ser ordinário.
Porque se todo mundo for extraordinário no mundo, o extraordinário vai ser o novo ordinário. Olha isso, hein? Então, ou seja, reconheçam que o ordinário é tão importante quanto, inclusive para que as pessoas reconheçam o seu lado positivo, né? É claro, porque você se valoriza e você se torna extraordinário olhando para aquilo que você tem de mais comum. E para fechar, é muito interessante a gente pensar sobre o fato de que as dores basais que nós temos em relação à nossa família, em relação aos nossos traumas, em relação a tudo que a gente vive, muitas vezes elas são o ponto de revelação sobre o que a gente pode levar para as pessoas. No sentido de, por que eu superei a minha dor, por que eu enfrentei o fracasso, outras pessoas podem também enfrentar o fracasso. Exatamente, cara. Então, ou seja, hoje eu tenho muito medo do erro, eu tenho muito medo da crítica, mas se eu gradativamente, como faz a terapia cognitiva comportamental, experimentar o que é esse medo na prática, me colocar naquelas situações, né, desafiantes, por exemplo, ao invés de ler 25 vezes um e-mail antes de mandar, lê 2 e manda. Exatamente. Entendeu? Não se cobra tanto. Nesse processo, você vai conseguir servir de exemplo para outras pessoas. E você vai alcançar mais visibilidade que vai te permitir ser um exemplo. Em poucas palavras, né? As suas dores hoje podem se tornar o ponto de revelação do seu chamado para a vida. Ó, Profundo não. lindo, meu. Coloca isso no mapa. Reconheça a função legítima e necessária do fracasso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. A gente vai parar por agora, porque senão o negócio começa a ficar Não, logo incandescente mais, aqui, não vai ter como. A gente entendeu? vai ter que fazer episódio de 2 horas. Vamos fazer de 6 horas aqui. Maratona. Na verdade, Rave, podcast rave. rave. Muito bem, senhoras e senhores. Então esse foi mais um episódio do nosso Mais Dor, por favor. Novamente, lembrando vocês que é importante demais pra gente que vocês sigam a gente nas redes sociais, que vocês ativem as notificações, sobretudo nas plataformas em que o podcast está rodando, né? O YouTube, Spotify, e YouTube, principalmente. né? YouTube, se vocês puderem direcionar ainda mais pro YouTube, é óbvio que a gente sabe que tem pessoas que preferem ouvir no carro, então escuta 2 vezes. Escuta uma no YouTube e uma no Spotify, que eu acho que isso que é o que Segue a a gente lá fazer. que já vai ajudar bastante. Entendeu? É só seguir a notificação, dar like, fazer tudo que tem que fazer. E a gente vai esperar vocês no próximo episódio, que realmente vai ser daqueles também, Que está muito interligado com esse. O próximo Completamente. episódio está muito interligado com esse. Então serão complementares. É isso aí. Então deixa Muito um beijo obrigado, grande pra gente. vocês aí. E Zequinha, deixa o seu beijo agora e a gente Beijo vai que no vai. coração. Amo vocês. Agradeço todo o apoio até aqui. E vamos em frente, porque muitas dores para explorar ainda. Muito bom. Beijo, beijo. Bora.